Olá, boa noite. Boa noite. E a edição de hoje começa com uma notícia que muitos esperam na capital. A Via Expressa vai ser sim concluída. O secretário Luiz Fernando da Cinfra não só garantiu a entrega da obra, como também desmentiu que a construção da segunda etapa da via estava parada. Hoje foi feita uma vistoria no local. Durante a visita ao canteiro de obras, o secretário também falou de uma outra obra, a Quarto Centenário. A vistoria contou com a presença de técnicos e do secretário de Infraestrutura do Estado, que foram acompanhar os trabalhos da segunda etapa da obra de construção da Via Expressa, que deverá ser entregue até o final deste ano. Pois é, a obra encontra-se de acordo com o cronograma. Nós vamos concluir a obra antes do fim do ano, para que São Luís tenha essa alternativa fantástica de tráfego, melhorando a mobilidade urbana e preparando a cidade para a sua expansão. A segunda etapa da Via Expressa está com 80% dos trabalhos concluídos, mas a obra já deveria ter sido entregue à população. O atraso se justifica por diversas derrotas judiciais, denúncias na Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas e também por diversos atos públicos que criaram um cenário de polêmica em torno da construção da Via Expressa. Problemas judiciais que, segundo o secretário, já foram sanados pelo governo do estado. Essas questões foram superadas dentro da lei, dentro da legalidade. Hoje nós já não temos mais isso. Todas as questões foram sanadas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da ocupação dos espaços no entorno da avenida. Então agora é tocar a obra e tocar em frente. Durante a vistoria, o secretário também falou sobre outros investimentos do governo do estado para melhorar a mobilidade urbana em São Luís. A exemplo da Avenida Quarto Centenário, que também deverá ser entregue até o final deste ano. A Avenida Quarto Centenário é uma obra que está também em franco andamento e que tem a inauguração prevista para o mês de dezembro do ano de 2013. Falta um pequeno trecho a ser pavimentado, as questões de indenização já foram resolvidas, de remoção também já foram resolvidas, falta a finalização da obra, que se espera seja concluída até o final deste ano. E a polícia investiga o caso do desaparecimento do empresário Daniel Smith. As investigações estão sob sigilo. A repórter Adria Rodrigues tem mais informações. O empresário Daniel Smith permanece desaparecido. Ele foi sequestrado por bandidos na noite de ontem. Ele é irmão do também empresário John Smith. Eles possuem uma famosa casa de shows. Smith estava na própria residência quando foi surpreendido por 4 homens que estavam armados. Eles chegaram num veículo de luxo. Em seguida, os 4 sequestradores seguiram em um outro carro, com o empresário a bordo. O carro usado na fuga foi localizado pela Polícia Militar nesta manhã na Vila Isabel, área Itaquibacanga. Mas nenhuma informação sobre o paradeiro da vítima foi obtida até o fim da tarde. Adria Rodrigues para o Maranhão Acontece. Qualquer informação pode ser repassada ao Disque Denúncia pelos números 3223-5800 na capital e 0300-313-5800 no interior do estado. O serviço funciona 24 horas e as denúncias serão prontamente encaminhadas para a polícia. O anonimato é garantido. E uma chuva de granizo assustou moradores em Santa Quitéria do Maranhão. A tempestade durou cerca de 30 minutos na tarde de ontem. O núcleo da UEMA diz que o fenômeno deve ser tratado como caso isolado. De acordo com o Laboratório de Meteorologia da UEMA, já houve outros registros no estado, mas raramente frentes frias chegam ao norte do Maranhão. Quando acontecem, ocorrem no sul do estado. E tudo depende das condições atmosféricas, que provavelmente pode ter ocasionado o fenômeno. Casos como esse são isolados. Algumas ruas da cidade ficaram sem energia elétrica. Você vai ver no próximo bloco o último dia de trabalho na Assembleia Legislativa do Estado desta semana e as notícias da Comissão da Verdade. O vereador Beto Castro teve mandato cassado ontem pela Justiça e hoje uma liminar derrubou a decisão a favor do vereador. A gente volta já já. O Maranhão Acontece está de volta com as notícias políticas do estado. O
Uma decisão judicial na noite de ontem cassou o mandato do vereador Beto Castro, do PRTB. Ele é suspeito de praticar crime eleitoral e estelionato na ação movida pelo suplente Paulo Roberto Pinto, o Carioca. O juiz eleitoral Sérgio Muniz concedeu uma nova liminar ao vereador Beto Castro, do PRDB, o que permitiu a volta do parlamentar ao cargo. O vereador foi cassado ontem por decisão da juíza Luzia Madeiro Nepomucena, mas essa cassação durou apenas algumas horas. Com a liminar, Beto Castro vai aguardar no mandato o julgamento do mérito da ação proposta pelo correligionário Paulo Roberto Pinto, o Carioca. O suplente de vereador afirmou que vai tentar a cassação da liminar e ainda ser empossado na Câmara Municipal de São Luís. Menos de 24 horas, a decisão judicial foi derrubada sobre o andamento do processo na Justiça Eleitoral que envolve o vereador Beto Castro e o suplente Carioca. Vamos tratar hoje. Recebemos o advogado de defesa do vereador Beto Castro, Carlos Lula, que é advogado especialista em direito eleitoral. Boa noite. Boa noite. A decisão da juíza em que cassou o Beto Castro, está correta na sua visão? A gente respeita as decisões judiciais, a gente recorre das decisões judiciais. Com todo o respeito que a gente deve à decisão da magistrada, me parece que ela está errada e é essa a razão da gente já ter recorrido para o Tribunal Regional Eleitoral. Essa é uma convicção não só minha, mas também do Ministério Público, que quando opinou no processo, disse claramente que não havia fraude eleitoral. O que se constatou, o que foi debatido no processo? O Carioca, ele afirmava que o Beto teria 2 identidades. Essa informação nunca foi negada durante todo o transcorrer do processo judicial. O que se afirmava é que o fato de se ter utilizado, um passado já distante, essa outra identidade, isso não teria qualquer consequência para o processo eleitoral em si. Isso não foi relevante para o processo eleitoral em si. Isso não teria nenhuma consequência para o processo eleitoral e mais, a Constituição não admite que esse tipo de fraude seja investigada no processo eleitoral, mas em outra esfera. O Ministério Público também entendeu dessa forma e a gente está muito tranquilo e convicto que o Tribunal Regional Eleitoral não deve cassar o mandato do vereador. Essa liminar que foi derrubada e devolve aí o mandato ao vereador Beto Castro, anula os efeitos da decisão tomada antes e se dá por vencido isso? Como é que fica agora para frente? Isso, na verdade, aconteceu, seriam 2 contradições, 2 irregularidades na sentença. Não só o fato dela ter desconsiderado que fraude exigida pela legislação eleitoral é fraude na votação, é fraude na urna, é fraude, por exemplo, em se mudar os eleitores, se mudar a quantidade de votos. Essa é a fraude que a Justiça Eleitoral admite para se cassar o mandato. A juíza não só desconsiderou esse ponto, como também mandou da posse imediata, quando o TSE afirma que a posse, em geral, deve aguardar pelo menos o julgamento de uma instância colegiada, no caso, o Tribunal Regional Eleitoral. Então, por conta desses 2 fundamentos, houve a cassação da liminar e agora se aguarda o julgamento do recurso pelo colegiado do Tribunal Regional Eleitoral. O vereador usou ou não usou essa segunda identidade? Esse fato nunca foi negado. Mas ele usou durante o processo eleitoral? Não, durante o processo eleitoral ele não usou. Ele já usou isso há algum tempo, muito tempo atrás. Sobre esses fatos, inclusive, ele já respondeu às ações, já teve as consequências, ele não incorreu na lei da ficha limpa, nem em qualquer outra consequência eleitoral. E é esse ponto que a gente sustentou durante todo o processo. Infelizmente, a magistrada não entendeu dessa forma e a gente vai tentar convencer o Tribunal Regional Eleitoral de forma contrária, assim como entendeu o Ministério Público Eleitoral. Sobre esses documentos, a Justiça envolveu a Superintendência da Polícia Federal no processo. Houve algum tipo de andamento sobre as investigações da Polícia Federal em cima da análise desses documentos? Houve, na verdade, um encaminhamento para uma série de órgãos, todos eles atestando a idoneidade do cliente. A respeito da configuração das 2 identidades, também foi encaminhado um pedido para a Polícia Federal para que ela proceda à investigação. A gente não tem nenhuma informação a respeito do encaminhamento desse inquérito policial. Ele falou ainda há pouco em relação ao andamento do processo. É possível que o vereador consiga, na verdade, o suplente de vereador consiga, nas próximas horas, outra ação que possa derrubar essa segunda liminar? É improvável, por conta da processualística. Essa medida liminar, que foi concedida por um membro da Corte, para ser derrubada, agora ela só pode ser derrubada pela Corte inteira. Então, ele teria que entrar com um recurso que a gente chama de agravo regimental, que seria dirigido à Corte, ao plenário da Corte. Nós temos sessão na terça-feira, mas é improvável que dê tempo daqui até lá, já para se proceder dessa forma, para que aconteça, que a Corte discuta a viabilidade ou não dessa liminar.
A gente não acredita que isso aconteça. O que deve acontecer é, dentro de 1 ou 2 meses, o Tribunal Regional Eleitoral já julgar o mérito do recurso. Agora, as ações do vereador Beto Castro vão estar impedidas em algum momento ou ele pode trabalhar como vereador normalmente? Não, ele é vereador na plenitude do seu mandato. A liminar resgata essa possibilidade dele e tira a consequência que a sentença havia dado, que era de cassação imediata do mandato. Tranquilidade, então, por enquanto, né? Verdade. A gente agradece, então, sua presença, Carlos Lula, que é advogado de defesa do vereador Beto Castro, especialista em direito eleitoral. Muito obrigado. Eu que agradeço. E vamos às notícias da Assembleia Legislativa. Durante a sessão, um dos assuntos foi a zona livre da febre aftosa. Agora o Maranhão pode comercializar o gado de forma segura. E o segundo momento foi a audiência pública que tratou da Comissão da Verdade. Acompanhe no giro dos fatos políticos com Joelson Braga. Na última sessão da semana na Assembleia Legislativa, governistas e oposicionistas travaram longas discussões. Os temas variavam de acordo com a subida e descida de parlamentares à tribuna. O deputado Magno Bacelar fez um discurso de cerca de 30 minutos falando das obras do governo e da itinerância da governadora Rosiana Sarney ao interior do estado. Houve vários apartes do bloco da oposição. Por trás do confronto está a disputa eleitoral do ano que vem. Mas na sessão ainda houve tempo para repercutir o status alcançado pelo Maranhão de zona livre da aftosa com vacinação. A possibilidade de novos negócios para os produtores do estado foi destacada pelo deputado Fábio Braga, que também é pecuarista. O mercado consumidor hoje está restrito a essa área. Nós teríamos uma liberação de um mercado maior. Aumentando o mercado, aumentando o consumo, aumenta a demanda. Nosso criador, nosso pecuarista aqui deverá aumentar os rebanhos e esse rebanho deve ter um ganho a mais, já que o mercado consumidor será maior, vai haver uma demanda maior. Mas até neste tema a oposição tem um discurso forte. O deputado Rubem Júnior diz que a propaganda do governo sobre o status de zona livre da aftosa só não esclarece que o enfrentamento da doença começou com o ex-governador Zé Reinaldo. E neste caso específico, a propaganda ainda comete um erro de esquecer, de propósito, dizer quem começou o combate à febre aftosa no estado do Maranhão, que foi o ex-governador Zé Reinaldo. O Zé Reinaldo iniciou, Jacques deu continuidade, Rosiana concluiu. Parabéns aos 3 governadores por isso. Paralela à sessão, a Comissão da Verdade, que entra na reta final, realizou audiência pública. A assessora da Comissão Nacional da Verdade participou da audiência e disse que, por respeito às vítimas e familiares, a história do país deve ser passada a limpo. E é importante que as pessoas que estão assistindo, que testemunharam ou que foram vítimas de graves violações durante a ditadura, sobretudo perseguições políticas, tortura, conhecem alguém que desapareceu, alguém que foi assassinado, crianças da época, mulheres que foram também vítimas de violência sexual. É importante que essas pessoas procurem aqui a Comissão da Verdade da Assembleia. A Comissão da Verdade aqui no Maranhão foi instituída em maio do ano passado. De lá para cá, vários depoimentos de vítimas foram tomados e também relatos de familiares foram ouvidos. Até o fim do ano, a Comissão da Verdade local deve produzir um relatório que será encaminhado para a Comissão Nacional em Brasília. O presidente da Comissão Estadual da Verdade, deputado Bira do Pindaré, destacou alguns casos emblemáticos que foram analisados pela comissão. Nós temos o caso de militantes políticos conhecidos como Maria Aragão, Neiva Moreira, Rui Frazão, temos artistas que foram censurados como César Teixeira, Tácito Borralho, etc. Temos muitos trabalhadores rurais, com destaque aí a Manuel da Conceição, que é uma liderança emblemática da luta no campo. O governo do estado assinou mais um contrato de financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES. O acordo ficou em 2,8 bilhões de reais, direcionados para o programa Viva Maranhão. Lembrando que a primeira etapa foi contratado R$1 bilhão para saúde, saneamento, infraestrutura, educação, agricultura, meio ambiente e outros setores. O programa Viva Maranhão inclui iniciativas nas áreas de modernização e ampliação dos serviços de saúde e saneamento, integração rodoviária, mobilização e gestão pública, além de assistência social e outros setores. A concessão de crédito do BNDES precisou avaliar os projetos para assim só liberar o crédito.
E uma reunião da direção estadual do PSB do Maranhão iniciou uma discussão decisiva para os rumos do partido em 2014. A novidade foi a presença da família Tavares. O deputado estadual Marcelo Tavares e o ex-governador José Reinaldo Tavares, que foram reconduzidos pelo presidente nacional do partido à diretoria do PSB. Nas eleições do ano que vem, o partido aposta em uma alternativa nacional de poder. E aqui no estado, a tendência deve ser de união com outros partidos. Verdade. Os políticos estão procurando se organizar para não ficar de fora das eleições do ano que vem. Os prazos começaram a ficar apertados. E a gente vai começar agora com Borges. Borges, será que Tavares vão se entender, os Tavares, né? Vão se entender com os outros integrantes do PSB? Pois é, Daniela. O PSB vem brigando de longas datas. O PSB brigou em 2006, aliás, antes de 2004, 2006, 2010, 2012. Internamente, o partido vinha tendo muita dificuldade entre as correntes lideradas pelo ex-governador José Reinaldo e correntes que dividiam entre outros segmentos. Depois que o presidente do PSDB, Roberto Rocha, deixou o partido a convite do presidente nacional do PSB, Eduardo Campos, e foi para o PSB do Maranhão, a coisa se complicou ainda mais. Isso foi em 2012, quando Eduardo Campos impôs a candidatura de Roberto Rocha ao grupo que se formava em torno da candidatura de Edivaldo Júnior, e os dois terminaram eleitos em São Luís. Agora, depois de todo esse remeleixo dentro do partido, houve uma reunião ontem sob a presidência do presidente provisório, porque o partido está sob intervenção do Diretório Nacional, e a reunião aconteceu ontem para definir novos rumos do PSB do Maranhão. Borges, o que muda então dentro do PSB e o cenário político aí para as eleições de 2014? Muda a questão da eleição de 2014, muda no âmbito estadual e muda no âmbito federal. O Flávio Dino, que trabalhou por essa unificação do PSB do Maranhão, ele é candidato a governador, mas é presidente da Embratur, nomeado pela presidente Dilma Rousseff, que é candidata à reeleição. Logo aí já se marca um divisor de águas, que é o Flávio Dino indo para o palanque do Eduardo Campos, governador de Pernambuco, mas que será candidato a presidente em 2014, e certamente abre o espaço para o candidato do PMDB do Maranhão, Luiz Fernando Silva, ficar sozinho no palanque com a Dilma. Essa que é a diferença que faz. Na disputa estadual, o Roberto Rocha sai fortalecido como candidato ao Senado, e o ex-governador José Reinaldo, que vinha lutando por essa vaga de disputar o Senado novamente, ele vai ter que se conformar possivelmente com uma eleição de deputado federal. E olha que ele saiu em 2010 às turras com Roberto Rocha, porque achou que Roberto Rocha, ao disputar aquela eleição de senador, tirou a possibilidade de ele ficar com a segunda vaga no Senado, e que acabou caindo no colo do hoje senador João Alberto, do PMDB. Daniela e Hugo. Obrigada, Borges. Boa noite. No próximo bloco, milhares de peixes mortos são encontrados no rio Tocantins, em Imperatriz. Nós voltamos em instantes. Aqui no Maranhão Acontece. Peixes aparecem mortos no rio Tocantins. A causa da mortalidade ainda não foi informada. Segundo os pescadores, essa situação está ficando cada vez mais comum. São várias as espécies. Mesmo os pescadores mais antigos apenas imaginam, supõem o porquê que esses peixes estão amanhecendo mortos. Rapaz, aqui está comum agora esses tempos, está com bem uns 2 anos, está acontecendo isso, entendeu? Aí é o seguinte, dessa água velha desse esgoto aí o peixe morre todinho, todo tipo de peixe. O rio já não tem peixe, né? E aí é o seguinte, cada vez amanhece um tanto de peixe desse aí morto. As autoridades já vieram alguma vez colher água, colher peixes para fazer algum tipo de exame? Não vieram nada, aqui é um lugar esquecido, eles não vêm aqui, a gente liga.
pessoal do IBAMA, Corpo de Bombeiro, o pessoal de Defesa Civil, e aí a Marinha, não, ele não vem, não liga para isso. Um outro pescador que não quis se identificar diz que o problema é um esgoto de empresas próximas ao local e que as autoridades não aparecem para tomar as devidas providências. Estava alvo de peixe morto aí, piabinha e piau. Estava alvo, bem daí para cá, porque ali é remanso, a água corre para riba. Aí eles descem ali, ó. Você não viu um monte de peixe morto ali? É porque a água corre para riba e desce ali, ó. Você acredita que pode ser então desse esgoto? Não é. Porque isso aí antigamente não morria. Aí vai atingir tudo aí para baixo, já que a água desce. Isso é um absurdo, o negócio não pode acontecer não, que já não tem peixe no rio, o pouquinho que tem ainda está acontecendo aí. E as autoridades? Aí vocês têm que tomar providência, né? Se não tomar providência, o que é que vai acontecer? Não vai ter uma piaba mais dentro do rio. Enquanto ninguém se importa, o que se vê é a lamentável imagem de uma grande quantidade de pequenos peixes boiando nas águas do caudaloso rio Tocantins. E hoje foi dado continuidade à Conferência do Meio Ambiente, que a situação do destino do lixo do Maranhão está sendo discutida. Segundo o levantamento do IBGE, a capital maranhense recolhe aproximadamente 800 toneladas por dia de lixo domiciliar e 1.300 de outros resíduos. Todo o material recolhido é encaminhado para o aterro da Ribeira. Além disso, dados divulgados durante a Conferência de Meio Ambiente que aconteceu esta semana em São Luís revelam que 60% da produção de lixo é domiciliar, 30% por material reciclável e apenas 10% é rejeitado. As propostas que saíram ontem, elas retrataram muito essa realidade, né? Então, muitas delas colocaram soluções para a questão do resíduo doméstico, para a questão dos rejeitos que podem ir ou não, que devem ir para o aterro, né, que são só os rejeitos e não os resíduos. O evento, que encerrou esta quinta-feira, reuniu pesquisadores de todo o estado para discutir e encontrar soluções para melhorar a qualidade do solo com projetos alternativos. Com este simples objeto, uma mistura de cesto de lixo e bebedouro, o inventor garante a produção de adubo líquido a partir do armazenamento de lixo orgânico. O kit orgânico é um equipamento que permite à dona de casa, à unidade familiar, reaproveitar o lixo orgânico doméstico, a sobra de comida. Sobra de comida é dinheiro, comprou-se a comida e a sobra vai para o lixo. Com esse nosso kit não vai mais para o lixo. Segundo o ecologista, uma medida simples, econômica e eficaz, quando se fala em redução de lixo orgânico. De acordo com a coordenadora do evento, todas as propostas discutidas esta semana vão ser encaminhadas para a Conferência Nacional que acontece no próximo mês em Brasília. Vão ser priorizadas 60 propostas, representando, no caso, o panorama nacional, e também vai ser feita uma carta, né? Que essa carta, resultado da Conferência Nacional, será direcionada aos gestores públicos. E a seguir, a história de vida de um vigilante que se tornou cantor lírico. Os detalhes após o intervalo. Hoje, dia 5 de setembro, é comemorado o Dia da Raça. E como é tradição, aconteceu o desfile estudantil estadual. Milhares de estudantes, gestores da Secretaria de Educação e do Governo do Estado participaram da cerimônia. Ao som das bandas marciais e do Exército, os alunos da rede estadual desfilaram com faixas e cartazes celebrando a paz mundial. E o próximo desfile acontece no dia 7 de setembro, na Avenida Vitorino Freire, com as forças nacionais e estaduais de segurança. E hoje continuam as celebrações por conta do aniversário de 401 anos da cidade de São Luís. Na Praça Maria Aragão, estandes estão montados com oficinas culturais e hoje, que é dia municipal do Regueiro, a programação musical da noite fica por conta do show Vibrações Positivas, a partir das 7 da noite, que já teve início. E agora vamos mostrar um exemplo de que é possível ir atrás de sonhos. A nossa equipe conversou com um mecânico e vigilante que tem um grande talento. Bandeira, ele é cantor lírico autodidata e vai se apresentar no Teatro Arthur Azevedo no dia 19 de setembro. E a gravação do CD pode sair até o final deste ano.
Quem vê assim, nem imagina que esse homem humilde e tímido que trabalha como porteiro em um condomínio de um bairro nobre de São Luís possui um dom invejável. Pelo menos 3 vezes por semana, o porteiro, que também já atuou como mecânico, vem à escola de música no centro da cidade para praticar o canto lírico. Essa é a rotina de Sérgio, que divide a paixão pela música com o trabalho no condomínio. A gente sabe que para a realização de vários sonhos não requer simplesmente um esforço simples, tem que ter um esforço fora do normal. E a gente até, como música, a gente é cogitado como louco, porque a gente corre atrás dos nossos sonhos. A paixão de Sérgio pela música começou ainda na infância, mas somente agora, 30 anos depois, ele finalmente vai poder fazer a primeira apresentação solo, no próximo dia 19, no palco do Teatro Arthur Azevedo. Além da expectativa para o grande momento, Sérgio também já se prepara para a gravação do primeiro CD, que deve ser lançado até o final deste ano. Olha, esse momento é um momento, uma parte de um sonho, né? E eu fico feliz porque eu tive influência de amigos e agora eu tenho um amigo que realmente para mim é como se fosse um pai. Todo o incentivo veio com a ajuda de um amigo que é produtor musical. E quando eu vi o Sérgio cantando lá na nossa igreja, eu fiquei já impressionado com a voz dele e de imediato me aproximei e convidei para fazermos juntos esse trabalho. Todo o acompanhamento e trabalho artístico de Arles para o amigo é feito gratuitamente. Com essa pessoa, quando ele me ouviu cantar, ele foi, assim, a gente é da mesma fé, né? E eu estava cantando na igreja que ele frequenta. E lá ele me ouviu e logo de imediato ele mandou me chamar e eu fiquei perto dele lá, me falou umas coisas e perguntou se eu não queria, né? Que essa realização desse sonho começou lá. Teve o pé de partida, foi com ele mesmo, porque ele chegou para mim, olha, nós temos um trabalho para fazer. E eu fiquei sem palavras, porque eu não esperava isso. Deus, somente Deus, nos revelou seu plano redentor, para dar ao mundo Deus amor, que seu Filho enviou, foi Deus, somente Deus. Confira agora o que acontece amanhã. Lançamento do projeto de intervenção para conservação, restauro e adaptação da Catedral de Nossa Senhora da Vitória, a Igreja da Sé. A solenidade será às 10h30 da manhã, com a presença de várias autoridades da Igreja Católica e do governo federal e estadual. Atletas do Maranhão iniciam a caminhada dos Jogos Escolares da Juventude 2013 e etapa para jovens de 12 a 14 anos. Segue até o dia 14 de setembro na cidade de Natal. São 183 pessoas envolvidas, entre técnicos, atletas e dirigentes. Nossa edição de hoje termina aqui. Reveja nossas matérias em nosso site tvguará.com. A gente se reencontra daqui a pouco, às 11h30 da noite, no Dia News. Ótima noite de quinta para você e amanhã tem mais TV Guará diferente por natureza.